que já foi pedreira na zaga da Macaca. Ele passou por aqui em 74 e fez história como zagueiro duro. Depois, foi para a Democracia Corintiana. Eu tive 3 oportunidades para ir para o Corinthians, refuguei em 2 e na terceira eu fui convencido pelo Sócrates. Nós estávamos na seleção em 82, quando nós perdemos para a Itália e começamos a chorar. Nós paramos de chorar aqui no Brasil uns 4, 5 dias depois, né? E daí que eu vim conversando com o Sócrates, mostrando para ele o que é que nós tínhamos aqui na Ponte Preta, como nós agíamos, em termos de dar opinião, em termos de ajudar, em termos de trabalho, né, que os jogadores participavam junto com a comissão técnica, enfim, aquela coisa que nós fazíamos aqui, só que aqui na Ponte era discreto, né? Aí eu fui convencido por eles aí para o Corinthians, e quando nós voltamos da Copa do Mundo, no dia que nós voltamos da Copa do Mundo, ele me apresentou para o Adilson Monteiro Alves, eu conversei com o Adilson Monteiro Alves e fiz uma pergunta para ele. Ô Adilson, a democracia dura vitória ou dura derrota? Ele falou, não, no Corinthians não tem o negócio de perder ou ganhar. E eu falei para ele, eu duvido. Porque o futebol, daquela época, eu estou dizendo, ele não comportava isso. Então a democracia durou enquanto ganhou. Certo? A democracia fez um bicampeonato, fez 2 brasileiros excepcionais, em 2 ficando em terceiro lugar, nos 2. Uma vez perdeu para o Fluminense, que é essa que eu joguei, na outra vez perdeu para o Grêmio. Foi no ano anterior. E resultou num vice-campeonato paulista e algumas coisas, certo? Só que em 85, melhor dizendo, em 85, logo após o vice-campeonato de 84 e a desclassificação do brasileiro de 85, esses homens que faziam parte da diretoria do que era conhecido como democracia corintiana, se candidataram à presidência e não ganharam. Eu disse para o Adilson Monteiro Alves e o pai dele, o senhor Orlando, eu disse, olha, deu o resultado que eu sabia que ia dar. Porque só resiste qualquer ideia no futebol se for vitoriosa. Sem vitória você não consegue fazer nada, certo? Uma coisa que eu não acho correto, porque eu acho que o trabalho tem que ser pré-determinado e antecipadamente planejado, para você não ter que ficar trocando peças durante o campeonato, certo? E para fechar, uma palhaçada, eles diziam na democracia corintiana que, pô, os caras gostam de democracia corintiana porque não treina, porque fica em casa, não concentra, não sei o que, não sei o que. Vamos deixar bem claro, certo? Tinha cacique e tinha índio. Eu era índio, porque eu treinava. Agora, o Magrão, só vou falar do Magrão, vai. Ele chegava, ia treinar no departamento médico, ele deitava no departamento médico, dormia, massagem 10h30, levantava, ia, dava uma voltinha e tal, e chegava no jogo, dava 2, 3 calcanhares, e enganava os caras. Eu falava para os caras, pô, vocês marcam o homem de frente, pensa que o número dele está na frente da camisa, que você pega o calcanhar dele. Então, eu era índio, vou deixar bem claro, eu treinava. Os caciques, eu não posso dizer nada por eles. Passou pelo Vasco e já nesse tempo o Romário chegava atrasado. Já chegava atrasado naquela época. Gostava do viajandão. Eu falava para ele, Romário, foi lá que eu conheci o futebol bem. Eu falava para ele, pro Romário, já que você vai chegar atrasado, muda o relógio então. Se tá às 2 horas, o treino é às 4, então você põe que o treino é às 3, aí você chega na hora, né? Tinha Romário, tinha Roberto Dinamite, o Bob, tinha... Quem mais que tinha? O Mazinho. Do Vasco para o Cruzeiro, depois Atlético Paranaense, São José, Olímpia, Japão e Seleção Brasileira. Pouco tempo de carreira e muitas histórias para contar. Juninho é o convidado do derby esta semana. Falando de derby, né? O derby que esse ano nós vamos ter no Brasileiro, né? E um campo vai ser um privilegiado que vai ter esse derby, né? Então, tá de volta o derby, pelo menos no Campeonato Brasileiro. E vamos torcer para que seja uma coisa boa, uma coisa bonita, uma coisa marcante, como sempre foi. Começar falando da carreira do Juninho. Chegou para a Ponte, vindo de Olímpia, como é que surgiu o Juninho na bola? Isso, eu surgi através do Wilson Neri, né? Que ele foi me buscar lá em Olímpia, o seu Wilson foi me buscar. Em 74 eu vim para Ponte Preta e fiz um teste aí, aquele teste que todo mundo faz, mas dei sorte. A famosa peneira? A famosa peneira que eu dei sorte que não tinha muita gente, não tinha muito concorrente, aí eu fui escolhido porque não tinha outro, né?
Mas eu fiz o teste, passei de 74, segui na Ponte Preta até 83. E aí, mais ganhou? Como é que foi essa trajetória do Juninho na Ponte? Me parece que mais do que vitoriosa. Eu diria para você que no período que eu trabalhei na Ponte Preta, nesse período de 74 a 83, eu joguei em 4 categorias, eu joguei na Ponte Preta, inclusive infantil. Eu disputei um torneio infantil aqui em Campinas que foi decidido entre Ponte Preta e Guarani, e nós ganhamos. Eu lembro que na Ponte Preta eu jogava, o Edson jogava, no Guarani jogava o Oswaldo, que depois veio jogar. Deram mala, veio de refúgio para nós na Ponte e teve uma carreira maravilhosa, né? Então, em termos de derby, eu diria para você que nas 3 categorias eu mais ganhei do que perdi, certo? Mas sempre foram coisas marcantes, né? Porque o primeiro derby eu lembro, eu perdi. O primeiro derby eu lembro, foi em 74. Foi 2-1 lá no campo do Guarani. E naquele Guarani, só para você ter ideia, é sempre bom contar dos amigos, o Flavinho Trevisan jogava, o Ribitão jogava, acho que as pessoas conhecem o Ribite, um lateral esquerdo enorme. Ele, inclusive, fez o segundo gol. E eu lembro que nós tínhamos na zaga o Alfredo, que é um moço aqui de Campinas, de vez em quando eu cruzo com ele aí. E foi o primeiro derby. Lá no campo do Guarani, eu era molequinho, foi Juvenil B naquela época, que hoje significa o Juvenil. E tinha muita sacanagem já naquela época, dentro do campo? Como é que era? Olha, tinha. A gente, quando vai fazer o primeiro derby, esse campineiro, né? A gente, por ser novo, a gente encontra com aquelas pessoas que já têm uma certa experiência. Então eu lembro bem, esse detalhe é importante, inclusive para a turma do futebol que estiver assistindo, vai lembrar do Borginho, que era o roupeiro da Ponte Preta. Roupeiro. Tinha um Borjão e o Borginho, o nosso era o Borginho. Então o Borginho ficava numa salinha para não servir o material, tá certo? E antes dessa sala, na antessala, tinha uma janela. Então ele chegava na janela, batia assim, ó. Eu tenho 10 anos de janela. Ele batia, quer dizer, eu vou lá embaixo no campo dos irmãos, mas eu não estou nervoso, eu estou tranquilo. Então essa foi a primeira coisa que eu vi de derby. Primeira coisa diferente. O cara, o nosso mordomo, dizendo que ele tinha experiência, batia na janela, que no jargão futebolista significa que você tem experiência, tem uma janela, né? E o Borginho já marcou essa primeira vez. Então, daí que eu já fui percebendo a importância, né? E naquela época, Ponte Preta e Guarani, as duas equipes no mesmo nível, sem dúvida. No júnior, vou dizer uma coisa clara para vocês, no júnior e no juvenil, é mais difícil ganhar o derby do que no profissional. Esse é um detalhe interessante. No profissional, é claro, a coisa já é um outro estilo. Mas o técnico, por exemplo, o que ele fala na preleção de vestiário ali? Olha, isso no juvenil, no júnior. Eu vou dizer para você uma coisa, eu já trabalhei jogando nas 4 categorias, como eu te falei, né? Juvenil, júnior, aspirante profissional. E fui técnico de um aspirante que jogou 3 derbys. Eu ganhei 1 e perdi 2. E sem dúvida é uma experiência muito boa para quem é ponte pretano, ou que trabalha na Ponte Preta, enfrentar o Guarani, porque o estímulo já está claro, você não precisa aquelas frases existenciais, aquela coisa de futebol, não. O derby em si, ele está com vitamina, ele está preparado. Mas não tem aquela história, ó, pega o fulano ali que ele vai amarelar, vai pipocar, não sei o quê. Não, essas frases são usadas, mas na verdade, os primeiros 5, 6 minutos, você vive toda aquela emoção de derby, sem dúvida, mesmo no profissional. Você vive, derby, ou você está jogando em casa. Quando você está jogando em casa, você usa um recurso psicológico. Bom, eu estou jogando em casa, então aqui quem manda sou eu. Aí quando você vai jogar fora, você diz o seguinte, bom, a responsabilidade de ganhar é dele. Então você usa termos, mas na verdade você tem, um dia antes, você tem aquelas preocupações, aqueles pensamentos, né, de vencer o derby, mas o início de todos os derbys em qualquer categoria é um momento gostoso, você fica todo ansioso no aquecimento, todo preparado. E tem algumas pessoas que disputam o derby de forma normal, tem outros que ficam um pouco mais nervosos, tem outros que ficam muito calmos, né? Então realmente é uma coisa marcante e como eu te disse, aquele primeiro derby para mim